Bom, você já se perguntou se é verdade mesmo que quem teve muitos parceiros amorosos se torna menos feliz em um relacionamento estável, principalmente voltado para as mulheres? E olha, já adianta aqui para vocês. Existe toda uma química cerebral envolvida nisso que afeta as mulheres. E a ciência tem mostrado coisas que muita gente nem imagina, mas todo mundo, querendo ou não, já tem uma verdade sobre isso. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês esse assunto que muita gente, querendo ou não, já tem um partido sobre isso, mas que não sabe exatamente o porquê disso acontecer. E a gente sabe que as mulheres ainda são as mais afetadas nisso tudo. E também eu quero fazer uma pergunta para vocês deixarem a sua opinião sobre isso. Será que quem tem mais parceiros amorosos ao longo da vida se torna menos feliz? E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de comentar qualquer coisa e também responder a pergunta que eu fiz para vocês anteriormente. Então, chega de enrolação e vamos embora. Bom, para contextualizar isso tudo, essa pergunta vem de onde? Bom, principalmente das pessoas que tiveram muitas experiências mais íntimas, assim que eu posso dizer, principalmente o público feminino, e sempre jogam essa cartada que quanto mais pessoas você tem, menos feliz você é. Porém, entretanto, todavia, a grande maioria das pessoas que justificam isso, outrora sempre ouviram das pessoas que se você tivesse muitos parceiros, você tivesse uma vida, como que eu posso dizer, rodada, você seria infeliz quando você estivesse num relacionamento mais estável. Porém, essas mesmas pessoas tiveram essa decisão de querer aproveitar a vida e quando chega uma certa idade, ou até mesmo conhece uma pessoa que depois termina e se arrepende e vê que tudo aquilo que ela passou foi meramente uma diversão, que vocês me entendem muito bem, e aí bate aquele arrependimento. E também a gente sabe que a mídia, as músicas, a influência em geral, ainda romantiza, principalmente voltado para o público feminino, que você tem que conhecer várias pessoas, ter várias experiências amorosas, se é que você me entende, para depois você encontrar uma pessoa certa e viver a vida. Mas, como você é jovem, você tem que curtir, aproveitar tudo que, entre aspas, né, você tem direito. Mesmo que as consequências virão cedo ou tarde. Só que é pregado para as pessoas que as consequências não existem, entende? Só que é fato que a gente vê aí, tem estudos, pode até ter acontecido com seu amigo ou é você, que é aquela pessoa que tem vários parceiros ao longo da vida, várias relações mais íntimas. Quando você pergunta a respeito do relacionamento, a respeito do que ela espera da vida, né, na questão das relações, você vai ver que ela não tem muita perspectiva e se torna uma pessoa menos feliz. Ah, e antes de alguém disser aqui, mas eu conheço uma pessoa que teve vários relacionamentos, conheceu um cara, conheceu uma mulher e casou e ele tá vivendo feliz. Ok, pode acontecer, mas são exceções. Você não pode colocar exceção como regra. O que a gente vê muito aí, até famosos nas redes sociais, influencers, atores, atrizes, que quanto mais parceiros ela teve na vida, menos ela vai ser feliz e quando ela conhecer uma pessoa que é uma pessoa boa, uma pessoa de princípios e valores, ela nunca vai estar satisfeita com ela, sempre vai querer algo a mais, sempre vai querer trazer as qualidades, se é assim que eu posso dizer, dos outros relacionamentos para aquele que ela está. Sabe, ela nunca vai estar satisfeita na relação, sempre vai ter alguma brecha que ela nunca vai aceitar ou que ela muitas vezes não vai querer moldar na relação. E a parte crucial que muita gente não sabe dessa história toda é só em você imaginar o seguinte: você conhece alguém, seu cérebro dispara aquela bomba de ocitocina, que é o hormônio responsável pelo aquele sentimento de vínculo, proximidade e confiança. E então você termina. Aí você conhece outra pessoa, a mesma coisa acontece. Você se apega, termina de novo. E aí vai se repetindo. E detalhe, a ocitocina, esse vínculo de mais profundo, mais de apego, acontece muito com as mulheres. As mulheres, querendo ou não, você aceitando ou não, são as que mais são afetadas nessa questão de múltiplos parceiros. E eu não estou defendendo o lado A ou o lado B. É apenas uma visão
fisiológica, uma visão científica que acontece, que esse vínculo profundo e quando acontece o término ou acontece alguma coisa do tipo e ela vai tendo mais e mais parceiros, elas são as que mais são afetadas, porque no lado científico da coisa, meio que o cérebro começa a aprender um padrão. A formação e a ruptura repetidas de laços mais íntimos, que vocês sabem, eu não posso falar a palavra aqui para não censurar, e com isso pode meio que dessensibilizar esses mecanismos de ligação. É tipo assim, cara, seu cérebro percebe que o sexo não é sinônimo de ligação duradoura e começa a se proteger com isso. E uma coisa interessante que os estudos mostraram é que uma mulher que nunca permite a formação de uma ligação duradoura, por exemplo, ela teve várias relações que foram repetidamente interrompidas, sabe? Ela se apegou, depois terminou e por aí vai com vários parceiros, ela libera menos ocitocina, que nem eu falei pra vocês, aquele hormônio, e aquela questão de se entregar menos. Porque, querendo ou não, o cérebro associa que isso vai doer menos quando acabar. E vários estudos mostram que mulheres com múltiplos parceiros sexuais antes do casamento, veja bem, tendem a ter uma qualidade geral de relacionamentos inferior depois de casadas. E olha, eu não estou aqui deixando claro, julgando ninguém, tá? Eu só estou trazendo o que a ciência tem mostrado e é um fato. O problema não é a quantidade de parceiros em si, a grosso modo. O problema é o que isso faz com a capacidade de criar vínculos profundos, da questão hormonal e da questão até da entrega na relação. Quem tem experiências em relacionamentos de curta duração, mas inexperiência em relacionamentos sólidos, tende a voltar aos padrões antigos ao enfrentar crises conjugais. É só pensar assim comigo, cara. Se você passou anos da sua vida tendo relacionamentos que duraram pouco, seu cérebro fica expert em começar e terminar, mas ele não aprendeu a resolver conflitos e continuar junto. É tipo aprender a dirigir, mas só fica em primeira marcha. Quando você precisa acelerar e pegar a estrada, você não sabe como fazer. E tem mais uma coisa aqui: a natureza das relações casuais é um fator de risco por si só, porque são relacionamentos impessoais, sem potencial para proporcionar satisfação emocional. Você pode até sentir prazer no momento, mas aquela sensação profunda, aquela sensação de pertencimento, de ser visto e amado, isso não vem. E isso tudo vai afetar o seu parceiro atual. Porque a coisa fica séria, que nem eu falei para vocês. Os estudos mostram, principalmente voltado para as mulheres, devido a fatores biológicos e sociais, a mulher tende a ter uma liberação de ocitocina mais intensa e mais ligada à intimidade emocional e física. É um mecanismo da natureza para garantir aquele vínculo e segurança que são essenciais para a criação de laços profundos. Resumidamente, é o que transforma a atração inicial, a dopamina, em amor e parceria a longo prazo. E quando acontece um nível de ocitocina mais baixo, um nível de apego menos duradouro, por questões que eu falei para vocês anteriormente, a coisa começa a ficar séria na relação atual com um parceiro, porque entra numa síndrome de insatisfação crônica. É só prestar atenção na roda aí dos seus amigos, familiares, etc., que é nítido o que acontece, porque essa é a chave central para você entender o que acontece quando aquele famoso fogo, né, da dopamina se apaga e só resta a cola da ocitocina. A dopamina seria aquele fast food químico rápido e intenso, mas a ocitocina é aquele slow food, né, nutritivo e duradouro. Então, por isso que essa é a chave central para você entender o que acontece quando aquele fogo da dopamina se apaga e só resta a cola, entre aspas, da ocitocina. E principalmente o que acontece muito nas relações de hoje, quando uma pessoa que teve vários relacionamentos, vários parceiros, várias relações, começa a ter um relacionamento com uma outra pessoa, por exemplo, uma mulher que teve várias relações, começa a ter um relacionamento sério com um cara que não teve muitas experiências mais íntimas. Aí a relação começa a ser um desastre, cara. Eu já vi mulheres, veja bem, dizendo que na visão delas seria o certo a pessoa que teve várias relações com várias pessoas, teve várias emoções assim, só ter que relacionar com pessoas também que tiveram a mesma vida que ela teve. Porque se você analisar a fundo, não colocando ideologias, colocando isso aquilo, você vai ver que tem uma verdade nisso. Porque as vidas, as experiências de vida nunca vai bater, sabe? Sempre vai querendo ou não naquele parceiro que não teve
teve muita experiência, vai ter aquela insegurança, aquele desconforto que outra hora ela não teve, né? Ela sempre vai ter aquele ar de, nossa, eu tenho que fazer isso, aquilo, porque ela já teve experiências com fulano, com beltrano, vai saber o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que ela passou, o que ela deixou de passar. Então eu tenho que fazer aquilo que ela quer. Então sempre vai ter aquele conflito da relação, da insatisfação crônica. Cara, é de praxe acontecer isso. Você tá num relacionamento estável, né? Você conhece uma parceira que te ama, que te respeita, é uma boa companheira, uma boa amiga. Você oferece segurança, conforto que a ocitocina proporciona. Só que no fundo, ela sente aquela inquietação. Ela pensa, nossa, é só isso? Cadê a emoção? Cadê aquele frio na barriga? E essa sensação, muitas vezes, é o cérebro da pessoa viciada em dopamina reclamando. Ela está acostumada com aquele famoso pico, né, de novidade, da conquista, do amor estável, que é mais como uma onda suave de bem-estar, mas não consegue competir com a memória dos tsunamis químicos do passado. O parceiro atual dela, por mais incrível que seja, está sendo, querendo ou não, comparado com as outras pessoas que ela já teve relações, que ela teve aquela sensação de química mais intensa, que ele, por definição, não pode mais oferecer, porque a novidade já acabou. E a pessoa que passou por essa desregulação química pode desenvolver essa síndrome de insatisfação crônica. Ela sempre está buscando o próximo ideal, né, de dopamina, de ocitocina, muitas vezes buscando outra pessoa. E ela confunde a paz com o tédio e a estabilidade com a falta de paixão e daquela famosa adrenalina, se é assim que eu posso dizer. Ó, a verdade aqui, o parceiro estável se torna meio que um remédio que não faz mais efeito, isso vice-versa. Mas eu estou dando mais ênfase nas mulheres que, segundo os estudos e também segundo vários casos de pessoas, são as que mais são afetadas nisso tudo. Então, meio que a dopamina, né, da novidade é um estimulante de ação rápida, mas a ocitocina do vínculo é a longo prazo. E se você treinou o seu cérebro para só responder ao estimulante, que seria a dopamina, e a ocitocina fica mais fraca e ineficaz. E as consequências disso, que as pessoas não estão vendo, é que vira um ciclo vicioso. A pessoa se afasta da estabilidade por apenas buscar uma novidade, por buscar mais aquele frio na barriga, aquela novidade que outrora, nos vários relacionamentos que ela já passou, ela tinha. E ela se decepciona porque a novidade é passageira e volta a sentir a satisfação. Ela nunca consegue pousar e desfrutar da felicidade real com o parceiro atual, que é construída na profundidade e não na superficialidade da excitação. E isso é comum tanto em homens quanto em mulheres. Basicamente, que nem eu falei pra vocês, acontece o seguinte: a pessoa conhece alguém novo, aí a dopamina tá lá em cima. Aí com o tempo a novidade passa, vai diminuindo e as mulheres, por exemplo, a ocitocina é liberada menos. O cérebro acostuma com o estímulo rápido, né, daquela sensação de novidade, e com o tempo, sem a falta daquele pico, dá aquela insatisfação crônica. Não porque a pessoa atual é ruim, mas porque o cérebro compara, sem ela perceber, aquelas antigas relações que ela teve várias vezes com a atual. E que nem eu falei para vocês, tem muitas pesquisas, muitas pessoas relatam que para as mulheres a química do vínculo, ocitocina, torna a comparação emocional muito mais forte e são as que mais sofrem com tudo isso. Mas eu quero saber de você, que se é verdade que tem mais parceiros amorosos se torna menos feliz, principalmente para as mulheres. Comente logo abaixo. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima!